Ministério da Cultura e CBMM apresentam a 13ª edição do Fli Araxá. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Rádio e a memória coletiva. A roda de conversa acontece em uma sala grande. Ao fundo foi montado o palco. No chão foi disposto um tablado elevado de tom cinza e azul. O fundo é composto por um grande banner em tons de vermelho e amarelo. No canto esquerdo, lê-se: Ministério da Cultura e CBMM apresentam 13º Fli Araxá. Centralizado está um quadro branco com as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. E no canto direito foi posicionada na parede uma televisão que passa ao vivo a roda de conversa em questão. Centralizada em cima do tablado foram dispostas 4 cadeiras intercaladas por 2 mesinhas que carregam garrafas de água. De frente ao palco foram dispostas inúmeras cadeiras destinadas à plateia. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Roberto Pereira, um homem negro que possui cabelos grisalhos e curtos apenas nas laterais da cabeça. Ele traja camiseta de botões de mangas curtas bege e calça preta. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Eduardo Santana, um homem branco de cabelos curtos rente à cabeça de tom grisalho. Possui barba de mesmo tom. Ele traja camiseta de botões de mangas compridas jeans e calça jeans escura. Usa óculos retangulares de aro preto e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira pessoa sentada é José Antônio Luiz Filho, um homem branco que possui cabelos curtos e grisalhos apenas nas laterais da cabeça. Ele traja camiseta de botões de mangas curtas branca, estampada com listas pretas verticais e calça jeans clara. Usa óculos retangulares de aro preto e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A quarta e última pessoa sentada é Caio César, um homem branco de cabelos curtos rente à cabeça de tom escuro. Ele traja camisa polo verde e calça jeans. Usa óculos retangulares de aro preto e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Que nome radiofônico bonito. Eu queria chamar Eduardo Santana, poxa, eu acho Zé Antônio assim meio sem graça, mas quando se anuncia Eduardo Santana, todo mundo para ouvir. Conheci você na Rádio Imbirara, mas me parece que você já tinha feito rádio em Brasília, Eduardo, é isso mesmo? Exatamente, boa tarde, Zé Antônio. Você queria se chamar Eduardo Santana e eu queria ser o Zé Antônio, né? Realmente é uma referência que a gente tem. Realmente aqui em Araxá eu comecei na Rádio Imbirara e com muita honra também, né? Porque desde quando eu morei em Araxá, criança, minha história é um pouco, né? Lá e cá, Brasília e Araxá, nasci em Brasília, vim para cá, fiquei muitos anos, voltei para Brasília, fiquei outros muitos anos, já estou aqui há mais anos também, né? Enfim, sempre com essa referência no rádio aqui, vocês e Antônio desde sempre, né? Brilhando aqui nos microfones, informando a população, uma enciclopédia viva da história de Araxá, né? É sempre um aprendizado ouvi-lo, além de ser uma honra tê-lo como amigo, como parceiro de rádio. Caião, né? Várias e várias jornadas, senhor Roberto, prazer conhecê-lo hoje pessoalmente aqui.
Como você disse, rádio faz parte da nossa vida, né? Rádio, desde que eu nasci ouvindo rádio em Brasília, o Gogó da Sete, né? O grande Mauro Eugênio, que infelizmente depois acabou assassinado na porta da rádio que ele mesmo trabalhava, né? Enfim, em Araxá, você, grande Siloé Araújo, o Silmar Borges, né? O José Eustáquio, tantas referências. E hoje eu tenho a oportunidade e o prazer de estar fazendo parte, né, humildemente, desse timaço que é o Rádio Araxaense. Muito obrigado, Eduardo. Meu amigo Caio César Aureliano, o gigante da comunicação, estou vendo ali a tia Lúcia e o seu Neno. Eu fui testemunha ocular da história, do trabalho que foi feito para que você se formasse em jornalismo, encarasse de frente essa luta que não é fácil, é bastante árdua, mas você é um vencedor desde já. Prazer em revê-lo, Caio. Zé, muito boa tarde para você, para o Eduardo, para o Roberto. Em nome da plateia aqui, que minha mãe está aqui, meu pai está aqui, eu cumprimento os demais aqui presentes. Muito obrigado pelo convite. Isso foi a ideia do França, que me convidou para estar aqui, e com certeza teremos um grande debate por aqui, ao lado de grandes companheiros, você, Zé, que a gente fez uma parceria tão bacana no panorama esportivo, o Eduardo Santana em coberturas esportivas também, Roberto Pereira, é uma honra te conhecer, eu não te conhecia, e vamos para um grande debate por aqui. Tá. Na assistência, o meu querido amigo, grande prefeito de Araxá, Antônio Leonardo Lemos de Oliveira. Pai do Toninho, o senhor Antônio, uma das pessoas que eu mais gostava de falar sobre rádio. Sabia tudo. Né? Contava história do rádio, da década de 60, falava o nome dos comunicadores, né? E o Toninho está aqui, né, nos prestigiando. Quero agradecer ao meu querido amigo também, Luiz Humberto França, que nos convidou para participar aqui exatamente da FLIA Araxá, esse evento cultural dos mais importantes, que há 13 anos faz parte da nossa vida. E é Festival Literário de Araxá, leva Araxá no nome, desde há 13 anos, viu, Zé Antônio? É importante dizer isso sobre o FLIA Araxá, um festival que é de Araxá, que orgulho. Tá, como se fala em memória, só um dado aqui, 7 de setembro de 1922, um discurso do presidente da República, Epitácio Pessoa, marcou a primeira transmissão radiofônica oficial numa exposição realizada na Praia Vermelha, Rio de Janeiro. No Brasil, Edgar Roquete Pinto foi o pai do rádio brasileiro. A primeira emissora chamou-se Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Ouvintes contribuíam financeiramente para a manutenção da emissora. Dia 25 de setembro, comemora-se o Dia do Rádio no Brasil, em homenagem exatamente a Edgar Roquete Pinto. Roberto, em relação à época que você começou no rádio e hoje, totalmente moderno, processo tecnológico muito avançado, né? Muita diferença, Roberto? Olha, bastante. Primeiro, antes de participar aqui da mesa, eu gostaria de agradecer ao França, ele que abriu esse espaço para nós. É a terceira vez que a Rádio Sentinela vem aqui. De 12 emissoras de rádio que tem em Divinópolis, é a única que vem aqui. É a única. E não tiro isso como glória para mim, porque nós mandamos na hora para lá, a Sentinela já joga para o ar. E eu pergunto, onde estão as outras 11? Nada contra elas, mas mudou muito. Eu, por exemplo, tem 5 anos que eu não vou no estúdio da rádio. 5 anos. Faço tudo pelo telefone. Tudo. Antes você gravava, levava para a redação, tinha que editar, cortar, aquela coisa toda. Hoje, a modernidade, o rádio vai acabar. Pelo contrário. Quem pensa que o rádio um dia vai acabar, está totalmente enganado. O advento das redes sociais só enriqueceu cada vez mais o rádio. Vai para o YouTube, vai para o Instagram, cada emissora tem os seus meios, mas pobre da mente que diz, o rádio agora acabou. Pelo contrário, o rádio foi muito mais rico e vai ficar ainda cada vez mais, porque a modernidade está aí. Mas o que eu digo, o mais importante do rádio é o ouvinte. O rádio, se não tiver o ouvinte do outro lado, pode fechar. Eu tiro por mim como repórter. Eu tenho que levar a informação daqui da FLIA Araxá para lá tal qual ela é, e não do modo que eu gostaria que fosse. A partir do momento que eu me interfiro na notícia, não é notícia.
Eu tenho que levar e com responsabilidade e com respeito ao meu ouvinte. Eduardo, o rádio é, acima de tudo, prestação de serviço. É o que você faz no seu dia a dia, trazendo os principais pontos, né, da cidade, as necessidades. O rádio tem cumprido com essa missão devidamente, de trazer para o ouvinte aquilo que a cidade precisa? Porque no rádio, eu notei, eu não sei se você concorda, Eduardo, que tem algumas coisas importantes que, às vezes, você não se dá conta. Por exemplo, o ouvinte gosta de ouvir nota de falecimento. Não que ele queira que alguém morra, mas ele quer saber a informação disso, até para visitar, para ir no velório, etc. e tal. E essa é uma realidade que ninguém vai escapar. Outra coisa, a hora certa. O ouvinte liga o rádio para saber a hora certa. Se for possível, então, você tem que dar lá miúde. Não como a Rádio Relógio do Rio de Janeiro, mas por aí. Enfim, o rádio tem cumprido com a sua missão, na sua opinião, Eduardo? Olha, eu acho que vai muito do profissional, da linha editorial de cada rádio, né, do que cada rádio realmente se propõe. Então, tem rádios que cumprem esse papel, outras nem tanto. Por exemplo, a questão da nota de falecimento, né, eu que tive o prazer de trabalhar por tanto tempo, nem tanto tempo assim, 2 anos, na Rádio Imbiara, né, fazia um programa musical, era show da tarde, que era do meio-dia às 4 da tarde, sempre tinha nota de falecimento, mas da população em geral, né? Hoje, onde eu trabalho, no Jornal da Manhã, que tem um padrão diferente do que era o popular na Rádio Imbiara, a gente não faz essa linha de nota de falecimento, mas sempre que a gente perde uma pessoa notória na cidade, uma pessoa importante, todos somos importantes, obviamente, mas uma pessoa conhecida, enfim, uma grande personalidade, eu sempre faço questão de trazer essa informação, porque, como você disse, mais do que tudo, é uma informação, né? É o que o público quer saber. Então, acho isso realmente muito importante. E o mais importante é que o nome já fala, né? Somos interlocutores, estamos levando a notícia, estamos levando a prestação de serviço. Eu, na minha programação hoje, sempre levo um convidado a participar no Jornal da Manhã. E é sempre uma alegria, sempre quem realmente leva a nossa audiência a ouvir o Jornal da Manhã. Ninguém liga lá, claro que com toda a simpatia, o carisma da Cila Silva, que você deve conhecer, todos conhecem, né? Realmente uma graça, uma grande profissional, mas as pessoas ligam o rádio para saber o que a Cila Silva vai falar, o que o Eduardo Santana vai falar, mas vamos falar o quê? O que a população está fazendo, o que os gestores estão fazendo, o que as ONGs, o terceiro setor está fazendo, né? Que realmente é o que há de melhor para a nossa população, e a gente está ali realmente para levar a boa informação, né? É o que a gente tenta fazer, pelo menos, né? Caio César, numa escala de prioridade, numa programação radiofônica, o que você coloca assim em primeiro lugar? Por exemplo, na escala, né? Todos são importantes. Mas o que é prioritário? Por exemplo, política, esporte, futebol, nosso carro-chefe, né? Música, enfim. Como é que você colocaria a escala de prioridade no rádio? O que é mais importante, Caio? Olha, Zé, eu percebo que lá na Rádio Imbiara, eu vou me ater pela rádio onde que eu trabalho atualmente, e eu sou repórter, a questão da política. A política, a cidade, elas são editorias muito importantes, porque quando você leva um secretário de serviços urbanos, um secretário de educação, o próprio prefeito lá, dá uma audiência muito grande, bomba em audiência. Então, aqui, lógico, eu sou mais de esporte, eu gosto mais da editoria esportiva, inclusive eu sou até repórter esportivo, mas como que interior tem que se fazer de tudo, né, e tem que se noticiar de tudo, numa rádio, que eu vou falar hoje aqui na Rádio Imbiara, 2 editorias são de fundamental importância, a cidade e a de política, e há também a de polícia também. Essas 3 editorias onde que o povo quer saber mesmo quem matou, quem morreu, o que o prefeito está fazendo. Então, assim, política, cidade e polícia são essas editorias importantes do dia a dia do público ouvinte. Roberto Pereira, quando foi inaugurado o rádio no Brasil, eles lembraram de um detalhe extremamente importante. Não tinha aparelho de rádio. Quem ia ouvir rádio? Aí Ademar Cazé, que é tio da Regina Cazé, ele já faleceu, evidentemente,
que isso já faz muito tempo, né, na época que o rádio foi inaugurado, o que ele teve? A ideia brilhante de conseguir no exterior, comprou numa parceria com a Philips, diversos rádios. Os rádios, na época, aqueles trombolhos bem grandes, né? Difícil não é tão fácil de manusear como hoje, que você carrega na palma da mão. Ele falou, como é que eu vou fazer com isso aqui? Então, trouxe 200 rádios para o Rio de Janeiro. E aí ele passava em cada casa e deixava, normalmente ele chegava no horário em que a mulher estava em casa e não o marido. E eu deixava o rádio ali, falava, vou deixar aí para a senhora experimentar, uns 20 dias. E o rádio tocava muita música clássica, muito agradável. E aí a mulher, poxa, quando ele passava 20 dias depois, ela ia devolver o rádio? De jeito nenhum. O marido ia contrariar a mulher, não comprando o rádio, de jeito nenhum. Então a ideia genial proliferou. Vendeu tudo quanto é rádio. Chegava rádio, saía na hora. Rádio custava caro. Aí é que eu entro no território que eu acho que é espinhoso do rádio. É possível manter a isenção, uma ligação da parte comercial com a parte do rádio, que comanda, que gera as notícias? É possível ter isenção? Por exemplo, tinha uma frase na entrada da Rádio Itatiaia que dizia o seguinte, nós vendemos publicidade, não vendemos opinião. É possível isso? Olha, tudo que se faz tem um custo. Até para morrer fica mais caro. Só que todo mundo quer estar na mídia, mas de graça. Não tem esse que não quer estar na mídia, mas de graça. O médico não é de graça, o dentista não é de graça, aliás, todas as profissões. Por que a imprensa tem que ser? Então, você tem que ter o departamento comercial para ele suprir. Eu tiro pela nossa, a nossa é comunitária. A nossa é comunitária. Ela pode entrar como um apoio. Faz a propaganda entra como apoio. Por exemplo, tem 32 anos que eu cubro Câmara em Divinópolis, é todo dia. E é a única rádio que não ganha um centavo da Câmara Municipal de Divinópolis. Primeiro, a legislação não permite, porque ela é comunitária, não pode o dinheiro público ir lá para a comunitária. Eu não sou formado em direito, mas não pode. Fala com Israel, fazer um jeitinho, quem vai prestar conta é ele, o Tribunal de Contas vai estar ele, o meu lado é resolvido, financeiro, mas o lado dele no Tribunal de Contas. Mas sem finanças não tem jeito, não. Chega de idealismo. Por exemplo, o Assis Chateaubriand, quando fundou os Diários Associados, ele tinha tabela, tanto para falar bem da pessoa, tanto para falar mal e tanto para não falar nada. Ele tinha 3 tabelas lá, ó. Assis Chateaubriand, dos Diários Associados. Está vendo? Esse tema é interessante, Eduardo Santana. Alguma vez você se defrontou com esse tipo de problema? Oh, não fala isso não, porque vai atingir o nosso cliente aqui. Ó. Como é que resolve esse tipo de situação? É possível manter esse tipo de situação? A necessidade de se manter a rádio com o ganho financeiro e com a necessidade de noticiar o que é real? Nunca comigo, Zé. Nunca aconteceu. Passei por grandes emissoras, Jovem Pan, em Brasília, 11 anos, né? A Jovem Pan, que era de São Paulo, com o seu Tuta, né? Eu trabalhava diretamente para o seu Tuta, em São Paulo. Paulo Machado de Carvalho? Paulo Machado de Carvalho. Não, o filho do Paulo Machado de Carvalho. Tutinha? O Tuta, pai do Tutinha. Ah, sei. Que faleceu agora, né? Sim. Seu Tuta. E ele foi o idealizador da Record, o idealizador da Jovem Pan, enfim. E a gente tinha uma lida, embora eu em Brasília e em São Paulo, eu fazia o esporte e ele que escalava todo o time, todo jogo do Campeonato Brasileiro, Libertadores, seja qual jogo a Jovem Pan fosse transmitir, ele fazia a escala de repórteres, narrador, plantonista e o técnico, né, a parte técnica. Ele que fazia tudo como se fosse escalar realmente um time, né? Ele fazia isso. E jogos do Centro-Oeste, como eu era de Brasília, toda a região, eu sempre estava escalado. E também na apresentação do Jornal de Esportes Brasília, na Jovem Pan, lidava com pessoas de todo tipo, né, deputados que investiam em futebol, inclusive o Luiz Estevão de Oliveira Neto, né, o primeiro senador cassado da história, depois teve o Brasiliense, o time lá de Brasília, enfim, algumas polêmicas. Torcedor do Fluminense. Torcedor do Fluminense, conhecedor de futebol, né? Enfim, tivemos alguns atritos, alguns problemas nessa questão, não tem jeito, o repórter, o jornalista, o comunicador, ele, às vezes, vamos colocar entre aspas, é obrigado a fazer questionamentos, né, que incomodam, muitas vezes, as pessoas, né? E eu já saí de muitos jogos
escoltado pela polícia, para não sofrer nenhum tipo de problema, de agressão. Isso já aconteceu algumas vezes, mas da direção, seja da Jovem Pan, como eu disse, trabalhei na Band também, em Brasília, aqui na Rádio Imbiara, na Rádio Cidade, na Rádio Jovem Pan, nunca tive nenhum tipo de influência nesse sentido, não fala isso, não fala desse, não fala daquele, ainda não, né? E é importante, realmente, você ter essa liberdade. É claro que você fala Tem os limites, com a né? responsabilidade. Ninguém fala do CPF de ninguém. Às vezes uns falam, eu não falo, né? Vou criticar a pessoa. Não, às vezes vou criticar. Se é um gestor público, eu vou criticar a gestão. Se é um técnico de futebol, eu vou criticar o time jogando dentro de campo. Se é um jogador, eu vou criticar a qualidade técnica, um momento, um gol que perdeu ou não, né? Mas da pessoa, realmente, eu sempre evitei falar. Ô, Caio, você já se viu diante desse tipo de situação? Às vezes noticiar o que é necessário, mas de repente chega alguma informação, algum comentário, olha, isso aí não é interessante para nós, não, abafa. Zé, não, eu nunca passei por esse tipo de situação, não, mas eu creio que na nossa profissão, e em qualquer profissão, é importante que nós tenhamos responsabilidade em noticiar. Não é noticiar aquilo que não é falso, aquilo que não faz sentido, mas noticiar aquilo que tem uma linha de raciocínio bacana, que tem uma linha de raciocínio que faz valer a pena e acreditar, é isso mesmo. Então, apurar bem a notícia, estudar, você perguntar várias vezes e chegar a uma conclusão. Essa é a notícia, então eu vou falar, mas tudo com responsabilidade, e não é falar de qualquer jeito, não. É falar de uma maneira que todo mundo entenda, mas não é de uma maneira assim largada, jocosa, e sim uma maneira respeitosa com o fato, de acordo com o que o fato mereça. Até porque, se for jocosa e com brincadeira, perde a credibilidade, né, Caio? Totalmente, perde a credibilidade. Por exemplo, num noticiário de polícia, que a gente faz muita matéria lá, se eu for no microfone e falar brincando, aí vou estar desrespeitando a rádio, eu mesmo vou estar desrespeitando a família do envolvido, apesar que o mais encapetado que seja, digamos assim, mas a gente tem que ter respeito com todos os envolvidos. Porque alguns pecam nesse aspecto, né, Caio? Demais. Alguns querem fazer tipo, xinga o rapaz, ô, pilantra, não sei o quê, porque ele não está de frente com a pessoa. Aquilo normalmente está gravado. Sim, com A certeza. entrada do miliante, né? Então ele aproveita para ser o paladino da justiça naquele momento. Aí até seria, ou é covardia, né? Sim, com certeza. Mas o Eduardo Santana fez referência aqui ao Tutinha, porque o grupo Paulo Machado de Carvalho é histórico no rádio, né? Ele criou, meu caro Roberto, você há de se lembrar disso, há muitos anos na Rádio Jovem Pan, algo que permanece até hoje. São 2 horas 15 minutos. Repita. Foi criação do Tutinha. Não ou do Tuta. Não exatamente deles, né? Inclusive, eu esqueci o nome agora, me perdoa, do criador do Repita, que até faleceu também recentemente, tem uns 2, 3 anos. É um dos Tuta lá. Ali no geral, no contexto geral, né? Mas tem uma pessoa, esqueci o nome dele agora, o específico que criou o Repita, né? Hoje a gente fala o Repita porque é padrão do Jornal da Manhã, né? Tem gente que pode até achar chato. Por que tem que falar repita toda hora? Não, é o padrão. Entra o bloco, sai o bloco. Há muitos anos que é daquela muitos forma, anos que é né? assim. A gente não fala porque a gente quer e nem porque é obrigado a falar, embora, pelo menos na abertura e no fechamento, sim, é um padrão do Jornal da Manhã. Agora, só voltando no tema de alguma influência numa notícia, nas rádios e nas TVs onde eu trabalhei, realmente eu não sofri nenhuma influência. Mas lembrando, uma vez que eu trabalhei para uma agência específica que prestava serviços para vários órgãos privados ou governamentais, lá em Brasília, e eu fui cobrir justamente a Copa do Mundo 2014 e as Olimpíadas Rio 2016, prestando serviço para o Ministério do Esporte, né? Então ninguém falava, não fala isso, não fala aquilo, mas eles estavam contratando a agência para divulgar o evento, o mega evento Copa do Mundo e Olimpíadas aqui no Brasil, né? Onde Brasília recebeu jogos, não só da Copa do Mundo, como também das Olimpíadas. Aí sim, aí ficou uma coisa que você via muitas questões ali que você, como jornalista, você que está vendo a notícia tem que passar, realmente você não podia passar, né? Ô, Roberto Pereira, na minha memória afetiva,
Eu lembro, a primeira voz que chegou assim, meio que na penumbra, olha que faz tempo isso, que eu ouvi foi a do padre Donizete, na hora da Ave Maria, direto de Tambaú. Como ele rezava em latim, e a mensagem dele era em latim, aquilo me marcou profundamente, tanto é que eu falei, gente, de onde é que vem essa voz? O que é isso, né? E depois, aqui em Araxá, a primeira voz que eu ouvi, e era marcante, porque tinha uma voz metálica muito bonita, foi a do Antônio Tolentino de Oliveira, o Tolentino, Oliveira Júnior. Roberto, o que te marcou no início? O que te chamou a atenção? Falou, poxa, que aparelho é esse, meu Deus do céu? Olha, eu quero deixar bem claro, para essa plateia e também quem está nos acompanhando, que eu cheguei em Divinópolis em 73. Não adianta tapar o sol com a peneira, eu era seminarista. Aqui era o fiel da balança. Quem daqui passasse, se ordenava. Aqui era o fiel. Quem não passasse daqui, tinha que seguir outra profissão. Mas, com relação a o que me marcou, eu nem pensava em fazer jornalismo. Eu, mesmo aqui no Dom Bosco, eu tive a oportunidade de ir lá no auditório da Rádio Embiara, que tinha um festival, um grande festival. Mas quem que me marcou foi o Luiz Otávio Pena, da Rádio Confidência. Conheci, parece que era de Itabira. De Itabira. Ele que me marcou. Eu comecei a minha vida profissional, inclusive deixar bem claro, tá, que o França, que é meu companheiro de profissão, jornalista, e também jornalismo, profissão. Hoje, qualquer um faz um crachá, põe em imprensa, entra em qualquer lugar e se acha. Vai lá em Brasília cobrir uma reunião do Congresso, se você entra. Você não tem registro profissional. Onde está o seu registro? O erro é de quem contrata. Tem que ser de terno e gravata. Isso. Então, vai eu, Roberto Pereira, vestir um jaleco branco e entrar aqui no Dom Bosco ou no hospital da Unimed. Eu sou preso. Eu tenho que ser preso. Eu não sou da área. Então, eu não sou, os radialistas é um dom que Deus dá, da palavra. Nós temos grandes radialistas, ainda mais aqui em Araxá, que é um celeiro de comunicação, aqui praticamente passa de pai para filho, que o pessoal gosta, mas eu digo especificamente, e no jornalismo, hoje que a lei não está exigindo tanto, qualquer analfa de pai, beta de mãe, manda fazer um crachá e se vira da imprensa. E às vezes fica por isso mesmo. Não, e para entrar na rádio, tinha que passar por um teste rigoroso, isso. Rigorosíssimo. Se errasse uma vírgula, você estava reprovado, como diz o outro, né, Roberto? Aqui, ó, só para registrar, talvez todos aqui conheceram aquela juíza Denise Frossá, do Rio, ela foi até deputada. Ela que prendeu o Castor de Andrade. Ela foi a Divinópolis fazer uma palestra, era uma pergunta para cada órgão de imprensa. Eu perguntei, doutora, a senhora prendeu o maior bicheiro que esse país tem, ele que financia as escolas de samba do Rio, o Bangu e assim por diante. A pergunta é a seguinte, como que ficou a vida da senhora depois que a senhora prendeu o Castor? Ela falou, acabou. Minha vida acabou. A minha vida acabou. Hoje eu ando com segurança dia e noite. Até porque foram mais 10 ou 12 bicheiros junto com o Castor, né? Era a nata do jogo do bicho. Então, a gente, às vezes, tem que estar no lugar certo, na hora certa, e a responsabilidade que ele falou, você pode falar o fato, a notícia, não o pessoal. Mesmo, por pior que seja o cidadão que foi preso, ele tem família. Ele tem família. É um ser humano. É um ser humano. Se coloque no lugar dele. Por exemplo, vamos falar de Divinópolis, tiraram os camelô da rua, está tudo de volta. Aí eu fico pensando, gente, será que ele tem pão na casa dele? Mas conversa com a CDL, vai lá, dá outro jeitinho. Não é chegando no rádio, tá na hora, tem que prender os camelô mesmo. Não é por aí. É a responsabilidade muito... Microfone é uma arma. Ele eleva, mas ele também derruba. A maior arma que tem. Eu tenho uma arma na mão, está aqui, ó. Lógico, está no modo avião. Todas.
você sabe que tem uma ligação íntima com o Araxá nesse aspecto. O Alberto Rodrigues de Lima, o vibrante da Rádio Itatiaia, né? Hoje ele está na Rádio Web, ele é natural de Divinópolis, mas ele começou aqui na Rádio Imbiara de Araxá, naquelas priscas eras, esticando fio na rua, lá da Imbiara da época da Calimero Guimarães, até o Estádio Municipal Fausto Alvim. Então, ele é de Divinópolis, mas tem aqui o coração dele em Araxá também, na Rádio Imbiara. O Alair Rodrigues, que foi da Rádio Inconfidência, que eu tive o prazer de conhecê-lo, foi político, né, já faleceu. Atualmente, você pega aquele menino que está narrando muito bem na televisão, na Prime, me esqueci o nome dele, rapaz, ele é um dos narradores. Não é o Tiago Leifert, não, o Eduardo Santana. Como é que é o nome dele, rapaz? Me falhou a memória aqui. Ele é também de Divinópolis, né? O Áureo Ameno, da Rádio Globo, era de Divinópolis. Então, quer dizer, você lembrou aí, mas Divinópolis está muito bem na fotografia. Não, eu só não queria puxar a sardinha lá para o nosso lado, porque se eu comecei hoje, como eu sou jornalista, eu agradeço o saudoso Atanagildo Cortes. Então é dois, eu comecei com ele também. Vou conversar com o Padre Oscar, que era meu diretor, se me liberasse, eu podia ter uma coluna de esporte no diário, no Correio de Araxá. Aceitei na hora. Na hora eu aceitei. Ô, Caio, você, no rádio, o que te chamou a atenção? Porque você formou, é jornalista formado, profissional. O que foi para o rádio assim? Você lembra de algum fato marcante, não? Foi o dinamismo do rádio. Eu conheci o rádio pela primeira vez ouvindo um jogo de futebol na Rádio Globo Rio de Janeiro, na época que quem é de rádio AM hoje já não pode, porque tudo virou FM, ouvindo o narrador José Carlos Araújo, o Garotinho. Foi o meu primeiro despertar para o rádio, foi ouvindo uma transmissão esportiva. E até quando eu fui fazer o curso de jornalismo, a minha pretensão era fazer o curso de jornalismo para virar narrador esportivo. Mas, durante o curso me despertou para esse lado repórter. Você é criativo pra caramba, você dança dentro do campo. Pois é, mas você não podia falar isso, não. Não, você me desculpe. Não, mas tá tudo bem. Mas assim, você é um animador de torcida. Animador de torcida. É porque o Araxá Esporte é a nossa paixão. A gente quer ver o Araxá Esporte bem, né, Zé? Coisa que o Araxá não está é bem, o Araxá Esporte. Mas assim... Vai voltar, não? O que você passa em primeira mão aqui para o Toninho Leonardo, que foi jogador do Ganso? Olha, tá na SAF ainda, vamos ter novidades em breve, só que essas novidades eu já não sei o que é. Temos que esperar o Gerry falar e o Gerry vai falar, viu, Toninho? Mas eu estou naquela expectativa também. Mas, Zé, aí me despertou esse lado repórter e eu fui para os veículos de comunicação fazer outras editorias. Por exemplo, a política, eu aprendi a gostar acompanhando reunião da Câmara de Vereadores, na época do plenário Najib Feres. Eu também, fiz cobertura lá. Isso, quando tinha vereadores como Marco Antônio Rios, Lídia Jordão, Edna Castro, Garrado. Toninho, você não enfrentou ele lá, não? O Toninho? Vereador? Não, é bebê. Era bebê, não, mas o Toninho não. Mas, assim, eu aprendi a gostar de outras editorias, de outras áreas, fazendo o curso de jornalismo. E hoje eu posso falar o seguinte, Zé, que é a profissão certa que eu escolhi para a minha vida, porque eu gosto de fazer cidade, gosto de fazer turismo, educação, segurança, esporte. Então, assim, o meu primeiro despertar foi através do esporte, numa transmissão esportiva, mas para depois evoluir e estar chegando hoje numa rádio Imbiara, que é a rádio que minha mãe ouve. A mamãe te manipula não, não é bem esse termo, não. Tudo bem. Ela te chama a atenção se você, conforme alguma coisa que você fala lá, te corrige ou te elogia? Minha maior fã, Zé Antônio. Minha mãe chega e fala o seguinte: Caio, mas que matéria boa,
que notícia boa que você deu. E isso dá uma força, hein, Caio? E demais. E ela fala o seguinte, hoje não foi assim tão bom, mas pode melhorar. E é assim, todo dia eu tenho que almoçar com ela, porque senão ela é muito barraqueira, aí ela briga, o entendeu? soneno lá do lado. Entendeu? Então, assim, ela é minha maior força, é o meu maior apoio, ela, meu pai, toda a minha família me apoiam nessa profissão que eu estou, que é jornalista. Eduardo Santana, você sabe que a utilidade pública, né, informação, serviços gerais é importante no rádio. Daqui a pouco, quem vai estar sentado aqui é a mestre doutora, professora, a nossa querida Erilda Marques, né? Sou fã incondicional dela. Estava até lendo um pedacinho do livro dela hoje pela manhã, ela que está ao lado ali do Toninho Rocha, que é o seu esposo, né? Grande Toninho, um abraço para eles. É o Toninho Manguito. Toninho Manguito. Eduardo, você também gravava publicidade, não era? Não era só repórter, não. Eu me lembro disso ou não? Estou enganado? Não, na verdade, eu na comunicação eu tive a sorte de surfar em várias ondas, vamos dizer assim. Eu comecei no teatro, na verdade, em Brasília, né? Fiz algumas peças lá, tive a honra de me apresentar no Teatro Nacional, que é o principal teatro lá de Brasília, fica ali na Esplanada dos Ministérios, um teatro muito bonito. Depois fui para o rádio, fazer o rádio esportivo, onde fiquei 11 anos, né, fazendo diversas coberturas esportivas, sobretudo dos times de São Paulo, por ser a Jovem Pan, né, e os times de Brasília, ali do Centro-Oeste, na Série B do Campeonato Brasileiro. Também na Série A, tive a sorte de Gama e Brasiliense estarem na Série A durante muito tempo, no tempo que eu estive trabalhando em Brasília. Depois fui para a publicidade, fui fazer narração desses enlatados americanos, esses episódios, né, temporadas que tem de programas Seria americanos. dublar, não? Não, dublar não, era narração mesmo. Era narração. Era narração. Tinha os dubladores, né, mas eu fazia sempre a narração, a abertura, né, o que estava acontecendo, apresentando os atores ali no caso da programação. Enfim, também fiz bastante programas nesse sentido, de formas variadas, Ink Master, Mega Build, que era de carros velozes, enfim, coisas tristes também como o Holocausto, várias histórias do Holocausto, Vida Selvagem, né? Eu adorava, é realmente espetacular. Fiz também publicidade, né, propaganda na televisão, esses programas de vendas, né, na televisão, enfim, no esporte, na política, né, cobri impeachment da Dilma Rousseff, cobri várias reportagens em vários ministérios, Congresso, Senado, STF, enfim, pude realmente ter um aprendizado muito bacana esses 20 anos que eu tive em Brasília, na Band, na agência Rádio Web, também na Jovem Pan, e aqui em Araxá, mais ainda aprendendo, conhecendo cada vez mais da minha cidade, embora eu tenha nascido em Brasília. Recebi o ano passado o título de cidadão araxaense, muito obrigado ao vereador João Veras, meu grande amigo, mas sempre me senti araxaense, filho de araxaense, pai de araxaense, né? E agora há 8 anos aqui, tendo a honra de já ter trabalhado em grandes emissoras, sou grato a cada um que me abriu a porta, e hoje, na Jovem Pan, agradeço muito ao Léo, toda a equipe lá da Rádio Cidade, de ter essa oportunidade, e espero ainda durante muitos anos poder participar da vida de Araxá, porque você, quando está na comunicação, você participa da vida da cidade, né? Isso é muito gratificante. É verdade. Para quem não sabe, o nosso Eduardo Santana é filho do detetive Luiz Santana, de saudosa memória, não é? Roberto, e a cultura? Ela tem espaço no rádio? Tem. E eu quero aproveitar, Roberto, para agradecer aqui o meu querido Luiz Humberto França, através da Gestalt. Ele sempre nos fornece a oportunidade de sortear livros, porque livro, hoje em dia, é uma dificuldade a pessoa pegar o livro para ler, né? E a gente tem essa distribuição. Me permita abrir só esse parênteses aqui, para dizer que a gente já distribuiu mais de 5.000 livros no nosso programa lá da Rádio Imbiara, né, com o apoio do Dr. José Deusete Rezende, o Zé, a Regina. Então, quer dizer, o rádio se preocupa com cultura ou ele é pesado demais e não interessa a parte comercial? Olha, eu tenho, no jornalismo, procurado principalmente o Teatro Gravatá, lá em Divinópolis, divulgado o máximo possível as peças, porque muita gente acha que o teatro é só para a elite. Pelo contrário, o teatro é para todos. Então, a partir do momento que você divulga a cultura, isso eu aprendi com Paulo Roberto, Paulo de Araxá. País nenhum no mundo chega ao desenvolvimento sem passar pela cultura e pela educação. Nenhum país. Nenhum. Cultura e educação. Está aí o Japão, o que é, a Alemanha, o que é, se arruinaram depois da guerra, onde chegou. Mas o que eu quero terminar, que eu já mostrar lá o tempo, é a linguagem. Olha a hora. Não,
O bom do rádio é a linguagem. É uma linguagem que o médico, a classe alta, a classe média ou a classe menos favorecida, todos entendam. Então, tem que falar um linguajar que todos entendam. Eu já fui assessor de imprensa do Estado, já dirigi TV, mas eu não abro mão do rádio. Quando eu falo que brasileiro não vive sem rádio, rádio para mim é tudo aí. Essa é uma verdade, né? Inquestionável. Agora, Roberto, você sabe o pessoal às vezes fala, eu não concordo muito com essa máxima, não. Eu acho que o Caio também não, e nem o Eduardo Santana. A rádio é uma cachaça, você está brincando, pô. Rádio é muito legal, muito, né? Eu acho que diminuir muito o rádio, falar que é uma... Se bem que eu entendo o espírito da coisa. É uma brincadeira, né? É uma brincadeira. Entrou na sua vida, não sai mais. Eu me aposento esse ano. Eu espero que o pessoal saia da cachaça. Eu me aposento esse ano. O dono da rádio falou, Roberto, você pode se aposentar, mas o jornalismo na rádio você não vai deixar. E eu também não quero. O jornalismo está no DNA da pessoa, né? Já vem do berço, né, Roberto? Eu adoro, viu? Eu gosto, porque quando você faz o que gosta, não é trabalho, é prazer. Tudo que você faz com gosto, talvez o dinheiro não venha na hora, mas um dia você colhe. Hoje eu estou aqui, o reconhecimento de ter vindo 3 vezes aqui, o França falou, opa, essa é a hora. Desde quando eu vou ter outra oportunidade igual essa? É segurar, me preparar, vir com boa vontade, e tem que ser. É prazeroso fazer o que gosta. É melhor, então, não fazer. Dá oportunidade para outro, já que você não quer fazer. Tá certo. Bom, vamos agora para o nosso giro final, né? Já fomos informados aqui pela nossa assistente. Parabéns à produção do FLI Araxá, nota 10, 13º FLI Araxá. Muito bem. E nesse giro final, lá na rádio, de vez em quando eu sacaneava um pouquinho, desculpando o termo, mas vamos lá, Zé. Quando chegava lá o pessoal da produção lá e ficava avisando para mim, mostrando o relógio, eu falei, o que é? Eu não estou entendendo. Sabia o que era, estava na hora de encerrar, né? Caião, o que você fala para nós finalizarmos essa participação extremamente importante para nós aqui, ter esse contato rápido, mas extremamente valioso, que é a cultura. Muito obrigado, e muito obrigado também à iniciativa privada. Sempre eu estou ligando para o Francinha, perguntando, França, o FLI Araxá, como é que está, França? Já começou a organizar? Então vem, e aí a gente fala, né, dos patrocinadores CBMM, Itaú e etc. e tal. Certo, Zé. Não, eu quero só mesmo agradecer o convite mais uma vez, porque eu pensei que eu nunca ia participar de uma mesa de FLI Araxá, porque eu pensei que o FLI Araxá era para participar uma Erilda Marques, ou um França numa mesa de debate, e não eu, que eu acho que eu sou uma pessoa muito simples, gente. Eu sou uma pessoa muito simples no meu dia a dia, no meu trabalho, com os meus colegas de trabalho. Então, assim, eu agradeço demais pela oportunidade, uma honra estar com você de novo, viu, Zé? A gente só não vai cantar... Caio. A recíproca é verdade. Você não quer cantar uma música? Não é melhor, não? Não, melhor não, porque a gente está com pouco tempo aqui. Mas, assim... Não merece agredir os olhos. Não, merece não. Mas, assim, eu agradeço demais, uma honra estar ao lado do Eduardo, do Roberto Pereira. Gente, e não abandonem o rádio, que o rádio não abandona vocês de forma nenhuma. O rádio é importante para o crescimento e para o desenvolvimento de uma cidade. Tchau, gente. Fiquem todos com Deus. E o FLI Araxá continua levando o nome de Araxá, sempre com cultura e com conhecimento para todos nós. Sensacional. E está sensacional, viu? Você chega aqui na entrada, né, Eduardo? Que maravilha. Do lado do Caião, além de um profissional gigante, eu adoro o Caião, né? Ele sabe disso. Obrigado, um cara obrigado. Espetacular. Conhecendo o senhor Roberto, um prazer enorme, né? França, muito obrigado mesmo, viu, pela oportunidade. Sensacional e obrigado a todos. Roberto Pereira, muito prazer, viu? Foi uma honra estar aqui com você, participando desse FLI Araxá. Momentos como esse vão permanecer eternamente no nosso coração. Muito grato, leve um abraço, viu? A gente simpática e amiga de Divinópolis. Olha, eu só quero agradecer. Gratidão é tudo. Quem não tem gratidão não tem caráter. Sou muito grato à direção da FLI Araxá, participar aqui com esses baluartes da comunicação araxaense. Vocês são bandeiras, vocês são uns heróis, porque gostam do que fazem. Da minha parte, nosso maior muito obrigado. No final aqui eu deixo um abraço com a minha esposa Sandra, com a minha filha Ana Lúcia, né, minha filha caçula,
E todos que estiveram aqui, eu agradeço, muito grato, viu? Fiquem todos com Deus e tomara que a gente possa ter a oportunidade de estar sempre com vocês. Muito obrigado, viu? Um abraço, obrigado, gente.